finalmente. Quantos vídeos que rendeu isso tudo? Então, olha lá, ducto coletor, né? Então, agora a gente vai terminar o néfron, né? Lembrando que o ducto coletor é uma estrutura comum a diversos néfrons. Ele começa fininho na porção cortical e vai ficando larguinho, porque ele vai recebendo mais conteúdo, mais filtrado, então ele precisa aumentar o calibre para dar conta de coletar todo esse material que foi produzido por diversos néfrons. Então é o seguinte, a gente vai falar dessa porção aqui, que é a porção justamente que compõe as pirâmides renais, né? Que é a porção medular do ducto coletor, é a porção mais calibrosa. O que a gente vai ter de célula aí? Epitélio cúbico simples. Gente, isso é moleza, né? Porque epitélio cúbico simples vai estar em tudo, menos no fino. O resto tudinho é cúbico simples. Sendo que no proximal a gente tem as microvilosidades, como a gente já falou. Então tá lá, célula cúbica, igualzinho o resto. O que a gente vai ter aqui? Olha só um tipo celular, a gente não tem célula principal e célula intercalada. Essas células, elas vão ter receptor para ADH, então a ADH também atua aí. A gente não tem a ação da aldosterona, mas tem do ADH, tá? Então a ADH vai atuar lá na porção final do túbulo contorcido distal e em todo o ducto coletor, tá? Tanto porção cortical quanto medular. Ou seja, a gente continua tendo reabsorção de água, incentivada dependente de ação do hormônio antidiurético, que é produzido lá na neurohipófise, que a gente já falou. Então a gente sabe, o ADH, ele se liga no receptor, isso vai fazer com que a gente tenha aquela translocação de vesícula, lembra? De expressão das aquaporinas na membrana, e isso vai fazer com que a água entre na célula, ou seja, saia do lumen tubular, e isso diminui a diurese, por isso que é antidiurético, tá? A gente vai ter também nas membranas basolaterais a bomba sódio e potássio, igualzinho que a gente já tem visto em vários vídeos isso falado. E a gente também vai ter a anidrase carbônica, ó. Então significa que continuo tendo secreção de hidrogênio, isso mesmo. Então anidrase carbônica fazendo lá, né, catalisando a reação, gás carbônico à água, e isso vai gerar ácido carbônico, dissocia hidrogênio e bicarbonato, ter que ir cada um para o lado, separa os irmãozinhos para eles não reagirem de novo. Hidrogênio vai ser secretado como? Ativamente, através de bombeamento, bombas de próton, tá? Então a gente vai ter bombeamento de hidrogênio aqui no lumen tubular, porque a concentração já está altíssima, para jogar vai ter que ser na marra, vai ter que ser empurrando, vai ter que ser gastando energia. Então só com ATP, tá bom, gente? E a gente vai ter o bicarbonato saindo, sendo reabsorvido lá através de canais específicos para ele, em direção ao interstício. Cada um para um lado, como a gente já falou aqui. Bom, além disso, esse segmento ele também vai ser um segmento que a gente vai ter um cotransportador de cloreto de sódio. Então, a bomba de sódio e potássio produz o gradiente para o sódio entra. Dá uma carona, ele vai ter entrada garantida, se difunde fácil, e nisso ele dá uma forcinha para um colega, que é o cloreto. O cloreto também vai entrar. Entra um positivo e um negativo, fica elas por elas, né? A gente não vai ter alteração de polaridade celular. Então entrou os dois lá, cloreto e sódio. Então a gente tem grande reabsorção de cloreto de sódio, já desde o proximal, como a gente viu, só que eles entram por vias independentes, né? O cloreto entra principalmente por via paracelular. A gente vai ter muito transportador de cloreto de sódio como esse aí, lá naquela porção inicial do túbulo contorcido distal. Então no contorcido proximal, no contorcido distal, e a gente vai ter nessa porção medular do ducto coletor esse transportador também. Lembra que os diuréticos tiazídicos bloqueiam esse transportador? Então a gente tem ele aqui também. Tá? E também sofre ação de tiazídico aqui também, porque é a mesma proteína. Só que lá a gente vai ter mais naquela porção. Então a gente também tem a entrada do cloreto, através de cotransporte e simporte com sódio, ele entra e vai sair por canais específicos na membrana basal, né? O sódio sai através da bomba sódio e potássio, como a gente já falou. Mas qual é o grande diferencial? Porque isso aí está repetindo do resto, né? Então tem um pouquinho de cada, tá vendo? É interessante isso. Principalmente com relação ao distal, né? Então tem um pouquinho do inicial, que é esse transportador, e tem um pouquinho lá do final, que é o receptor para ADH, que continua, né? Ele começa no final e segue. Esse receptor é expresso em todo a porção final do distal e todo o ducto coletor. Secreta hidrogênio ativamente, como já aconteceu desde antes, né? Desde lá da porção final do distal. E qual vai ser o grande diferencial, então? Já vai copiar um pouquinho de cada? Não, ele vai ter um diferente aqui. O diferente dele, gente, vai ser a reabsorção de ureia.
Então a gente tem a produção das moléculas nitrogenadas no organismo a partir da metabolização de proteínas, né? Que produz basicamente 3 moléculas nitrogenadas principais: creatinina, ácido úrico e ureia. Creatinina e ácido úrico tem que ser excretada a 100%. Então vai cair no filtrado e vai embora. Eu comentei isso com vocês lá quando a gente falou de filtração e composição de filtrado. Então isso tem que ir embora. A ureia, 50% fica por conta do balanço de nitrogênio no organismo. Então são moléculas nitrogenadas. Ó. Então elas têm nitrogênio na sua estrutura. Então as duas, creatinina e ácido úrico, é lixo, tem que ir embora. Tem que ser descartado. A ureia a gente segura 50% para segurar esse nitrogênio, tá? Então a gente vai segurar principalmente nessa porção, onde a gente tem uma maior reabsorção de ureia. Então a gente vai ter um transportador para ureia específico na membrana apical, aqui voltada para o lumen tubular, que vai permitir essa entrada da ureia, tá? E a gente vai ter 50% da ureia sendo retida e 50% sendo jogada fora, meio a meio. Tá bom? Agora para fechar, vamos mostrar nossa tabelinha, né, que resume bem o que a gente falou. Então lá, tabelinha do ducto coletor, porção medular. O que a gente viu que tem de reabsorção? Sódio, cloreto, aquele cotransporte simporte. Água, via transcelular, dependente de ADH. Ureia, via transportador específico. Aqui está o grande lance desse segmento, né, o grande diferencial para o restante. 50% da ureia retida, hein, gente? E o bicarbonato. Se retém bicarbonato, secreta hidrogênio, né? Sempre assim, como a gente já falou, porque eles nascem juntos e são separados na maternidade. Então, essa é a porção medular do ducto coletor. Então, a gente fica por aqui, né, nesse vídeo, e a gente vai vir nos próximo vídeo falando de mecanismo contracorrente. E ainda tem algumas coisas para falar. A gente aí já vai para reflexo de micção, enfim. Aí vamos falar das regulações. Temos algumas coisinhas ainda para falar sobre renal, mas já estamos mais para a reta final, depois dessa maratona de nefro. Tá bom, gente? Então a gente